Olá, bem-vindos ao Historizando Itália. Eu sou Pedro Júnior, sou estudante de História, vivo na Itália há mais de 20 anos. Quando se fala em História da Itália, logo pensamos em Roma, Coliseu, os gladiadores, os imperadores. Mas por incrível que pareça, Roma não é o início de tudo. Antes que Roma existisse, outros povos já habitavam essa terra. Sim, estou falando dos etruscos, uma das maiores populações pré-romanas da Península Itálica. Por isso hoje eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo no passado e conhecer esse povo extraordinário que mudou muito do que é a Itália hoje. Vem comigo, porque a história da Itália começa aqui. Quem são os etruscos? Podemos dizer, dada todas as devidas proporções, que os etruscos são para a Itália aquilo que os povos indígenas são para o Brasil. Ou seja, eles estavam aqui desde o princípio, tinham cultura própria, formaram cidades, religião, arte, mas com o tempo foram dominados e quase esquecidos. Mas a história dos etruscos é cheia de mistério. É quase um enigma. O primeiro mistério tem a ver com a origem. Da onde que veio esse povo? Da onde que surgiu essa civilização extraordinária? Heródoto, o pai da história, vai dizer que os etruscos vieram da Lídia, Ásia Menor, atual Turquia, e que migraram na Itália fugindo da fome e da crise, encontrando aqui terras férteis, um lugar bom para se viver, e aqui se estabeleceram. Dionísio de Halicarnasso, um outro histórico, vai dizer que não, que os etruscos sempre estiveram na Itália. Eles são povos que podemos dizer nativos, entre gerações e gerações, sempre aqui estiveram. E aí? Quem tem a razão? Hoje, em base a estudos de DNA feitos em restos mortais encontrados em necrópolis, sabemos que não há ligação genética entre os etruscos e os povos da Turquia, ou seja, eles eram aquilo que podemos chamar de autóctones, ou seja, nascidos na Península Itálica mesmo. Escavações arqueológicas mostram que as cidades etruscas surgiram a partir de vilas pré-históricas da cultura vilanoviana, principalmente na região da Emília-Romanha. Um outro grande mistério tem a ver com a língua. O idioma etrusco é uma das línguas mais complexas de serem interpretadas. Existem outras línguas antigas que estudiosos conseguem interpretar mais facilmente, mas o idioma etrusco, até hoje, é um grande quebra-cabeça que especialistas procuram encaixar. Isso é devido pelo fato de que as inscrições encontradas eram curtas, pequenas frases escritas em epitáfios, em objetos religiosos. A maior fonte de texto encontrada dos etruscos é a famosa Múmia de Zagábria. No século XIX, aconteceu um fato muito estranho. O navegador croata comprou uma múmia egípcia e descobriu que o tecido que envolvia o corpo dela era, na verdade, um livro etrusco ritualístico com mais de 1000 palavras. Esse manuscrito foi possivelmente cortado, envolvido, usado durante a mumificação. Assim como nos povos pré-colombianos das Américas, os etruscos formaram uma civilização avançada e depois sumiram. As cidades etruscas na Itália foram formadas em modo muito estratégico e inteligente. Essas cidades etruscas surgiam em colinas, lugares altos, para defender a população, para que se pudesse avistar um inimigo à distância.
Surgiu também em regiões costeiras e próximo a lagos e próximo do mar para facilitar o comércio. Mas a coisa mais interessante que nos ajuda a identificar uma cidade etrusca logo quando você chega na Itália são as grandes muralhas. Muralhas enormes. Muralhas com portas em arco, que muitos pensam que era uma invenção romana, mas que na Península Itálica foi formada pelos etruscos. Eles tinham ruas bem planejadas, ruas principais, foram primeiros da Península Itálica a formarem ruas principais, como o conceito muito conhecido aqui na Itália, como o de Cardo e Decúmano, que são essas ruas principais que fazem link com norte, sul, leste e oeste, que muitos atribuem aos romanos, mas que é uma invenção etrusca. Os etruscos eram organizados em cidades-estados, ou seja, cidades independentes, pequenos reinos, porque cada cidade tinha o seu rei, que os etruscos chamavam de lucumone. Um rei sacerdote, muito parecido com a figura do faraó do Egito, que é esse rei que centraliza em si, seja um poder político que religioso. Mas com o tempo, o sistema de governo, o sistema governamental dos etruscos foi se desenvolvendo e no século VI os etruscos já se organizavam em repúblicas aristocráticas. Se uniam em 12 ligas para discutir questões mais importantes. Quem sabe era a primeira ideia de ONU do mundo antigo. Quando os gregos falavam de democracia, os etruscos tinham já essas ligas religiosas, essa união de 12 cidades com seus líderes para discutir questões importantes. Olha só como a sociedade etrusca era desenvolvida em um modo conceitual e filosófico para o seu tempo. Uma sociedade dominada por homens, as mulheres etruscas tinham mais liberdade que qualquer outras mulheres da Europa da antiguidade. Enquanto as mulheres gregas e romanas eram confinadas dentro de casa, as mulheres etruscas sabiam ler, escrever, fechar negócio e eram uma peça importante na sociedade. Você já ouviu falar dos piratas? Sim, os etruscos foram os primeiros a praticar pirataria no Mediterrâneo. Eles atacavam navios de outros povos e roubavam objetos preciosos. Sim, eles não eram santos. Os etruscos dominaram uma área que ia da Toscana até a Campanha. Inclusive, Roma teve reis etruscos, como o famoso Tarquínio o Soberbo. A partir do século V, os etruscos foram perdendo poder por causa de guerras contra os gregos, contra os cartagineses e, acima de tudo, contra os romanos. Os etruscos foram os primeiros povos a sentir-se engolidos por essa grande máquina de guerra chamada Roma. Um destino que depois alcançou também os gregos, os cartagineses e os gauleses. Com a queda da cidade de Velhos, em 396, por causa da guerra, começa o fim da independência etrusca. No século III a.C., os etruscos foram absorvidos por Roma. Mas a cultura deles continua viva dentro do Império Romano. Agora vamos falar da parte mais interessante, a religião. Os etruscos eram politeístas como os vários povos da Europa Antiga, mas tinham uma ligação diferente com os deuses.
não como os romanos e os gregos, que tinham uma ligação quase que comercial, uma espiritualidade quase que de barganha com os deuses. E eu te dou e você me dá. Os etruscos não, diziam que o homem tem que ser submisso aos deuses. Os deuses sabem tudo. Por isso, o ser humano se deve submeter para aprender a sabedoria. Muitos deuses romanos vêm dos etruscos, como Tínia, que é a figura de Zeus, Turã, que seria a figura de Afrodite, Ablo, que é a figura de Apolo. Eles eram obcecados por sinais divinos, porque diziam que a voz dos deuses ressoavam na natureza. Tinham especialistas que interpretavam raios dos céus e até mesmo fígados de animais, como ovelhas. Podemos encontrar um famoso modelo de fígado de bronze que foi achado em Piacenza, com zonas celestes divididas em setores, como se fosse um mapa, né, do céu e da terra para prever o futuro. É assim que eles viam. Os povos etruscos desapareceram. Mas foram muito importantes na história de Roma. Roma copiou muito daquilo que começaram os etruscos. Eram tão importantes que Virgílio, o grande poeta romano, escritor da Eneida, disse que ele mesmo era descendente de etrusco, mostrando a importância desse povo, dessa civilização para a história da Itália. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, dá um like, porque se você não se inscrever, amanhã você pode acordar falando uma língua estranha, uma língua etrusca, que ninguém vai te entender. Ele. Então é melhor você se inscrever. Tô brincando. E a gente se vê na próxima, porque a história da Itália começa aqui.